Shalom, shalom! Dia feliz, dia abençoado para você em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo devocional e eu quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Palavra que está ali em Tiago, no capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em outras palavras, esse texto aqui está dizendo o quê? Sejais praticantes e não só ouvintes da palavra de Deus. Ser ouvintes refere-se muito à teoria, não é assim? A gente aprende ouvindo a palavra, então nós aprendemos a teoria através daquilo que nós escutamos, também através daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, mas aqui citou a parte do ouvido, de ouvir, a teoria. Mas a Bíblia está falando, vocês precisam praticar, não só conhecer, mas praticar, executar. Eu quero que você fique com a palavra aí na sua cabeça. A palavra assim, ó. A prática gera habilidade. A prática gera habilidade. Sabe por quê? A teoria, ela sempre vai preceder a prática. Mas a teoria, ela não garante uma prática boa. Sabe por quê? Porque nós podemos saber inúmeras coisas, mas na hora de colocar em ação talvez não saia do jeitinho que a gente gostaria. Porque existem teorias que são simples, mas a prática é complexa. E tem teorias que parecem complexas, mas com a prática ficam simples. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai aprender a dirigir. Eu me lembro quando eu fui aprender. Então eu cheguei no carro ali, e o instrutor, ele me passou algumas teorias que eu tive que memorizar. Então ele falou assim, olha, você entra, você regula os retrovisores, aí você passa o cinto de segurança, liga a ignição, coloca a primeira marcha e solta ali o freio de mão. E a hora que o carro parar, você precisa puxar o freio de mão, você tem que desengatar ali o carro, desligar a ignição, tirar o cinto de segurança e sair do carro. E aí depois ele me falou assim, olha, e para dirigir, então o que você precisa? Pisa na embreagem e daí vai soltando a embreagem pisando no freio, no acelerador, né? Devagarzinho que vai dar certo, o carro vai sair. Isso parece muito simples, mas e colocar em ação? O carro afogou inúmeras vezes. Não é assim que acontece? Mas depois que você tira a carta, fica tudo tão simples, tão fácil, que você não precisa mais pensar naquilo que você vai fazer, porque a prática gera habilidade, fica algo automático. Eu me lembro que o instrutor, ele falava assim, olha, você precisa sentir o carro, porque ele vai pedir marcha. E eu pensava, meu Deus, como é que funciona isso do carro pedir marcha? E hoje é algo natural, a gente sabe a hora de mudar a marcha, mas até você entender tudo isso, praticar tudo isso, mas depois que pratica fica algo muito fácil. Quer ver uma teoria que é simples, mas pode ser complexa? O casamento. Na teoria, um homem ama uma mulher, então eles vão lá, fazem uma cerimônia civil, uma cerimônia religiosa, vão morar numa mesma casa. Isso é tão simples, mas quando a gente mergulha no casamento ali logo nos primeiros meses, a gente entende que o casamento é muito mais complexo e vai precisar talvez anos de muita prática, de muita conversa, de muito diálogo para a gente obter um casamento satisfatório. E assim em todas as áreas da nossa vida. O mercado de trabalho, ele não exige experiência, mas para que experiência? A pessoa já não estudou, ela já não sabe toda a teoria, mas a pessoa quer saber qual é a qualificação dela, de pegar aquilo que ela sabe e executar de forma plausível, de forma que traga sucesso ali para aquela empresa. Então a prática, ela é fundamental e a Bíblia está dizendo, não ouçam apenas, aprendam a praticar. Sabe, queridos, não sejam aquele tipo de pessoa que só sabe versículos de cor. Alguém te convida para jantar, por exemplo, aí a pessoa já diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A gente não precisa citar o versículo, a gente precisa viver o versículo na hora do jantar. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa que a sua companhia é celebrada, faça aquilo que Jesus faria naquele lugar, não fale mal de outras pessoas, seja alguém ali
que reflita o caráter e a imagem de Cristo. Muito mais do que falar, a gente precisa viver. Não somente ouçam, mas pratiquem, para que vire uma habilidade o ser cristão. Porque se nós não praticarmos, nós seremos cristãos falsos, que temos muito conhecimento, mas a gente não executa nada. As pessoas não vê Cristo em nós. Sabe aquela frase que todo mundo diz? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não cabe isso para o cristão. Sabe por quê? Porque a sua fala tem que ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu não preciso ficar falando para todo mundo, olha, me imite. Você não precisa falar isso, simplesmente seja, e as pessoas vão querer te imitar. Porque simplesmente fazer o que você diz e não fazer o que você faz, isso aí não é algo coerente, porque a gente imita através do reconhecimento, através da vida, através da expressão. Não adianta você ter uma fala cristã se a sua vida não reflete uma vida cristã. Então comece hoje mesmo a praticar a palavra de Deus, comece a enumerar os ensinamentos bíblicos que você conhece e comece a executar um por um. Execute um hoje, um outro amanhã, até que você consiga ser a imagem aqui na terra daquilo que Jesus é nos céus. Que você tenha uma boa prática da sua vida cristã, porque senão você estará enganando a você mesmo. Seja um cristão verdadeiro, é isso que eu te convido a ser nesse dia, em nome de Jesus.